Você já parou para pensar no poder que as palavras têm dentro da sua casa? Não estamos falando de palavras bonitas ou poéticas, mas sim daquelas que você repete todos os dias sem perceber e que silenciosamente estão moldando o ambiente emocional do seu lar. Palavras que, mesmo ditas de forma automática, carregam uma carga energética tão pesada que podem adoecer relacionamentos, minar a autoestima dos seus filhos e até sabotar seus próprios sonhos. Augusto Cury, psiquiatra, pesquisador e autor de best-sellers sobre inteligência emocional, alerta para um fenômeno que poucos percebem. A linguagem que usamos dentro de casa é um reflexo direto do nosso mundo interior. E mais do que isso, ela é uma semente que plantamos no coração de quem convive conosco. Se essa semente for de negatividade, o fruto será o conflito, a ansiedade, a frustração. Mas se for de consciência, respeito e esperança, o lar se transforma em um santuário de paz e crescimento. Vamos começar com a primeira palavra que, segundo Cury, jamais deveria ser pronunciada dentro de casa: ódio. Essa palavra, por si só, já carrega um peso imenso, mas o mais perigoso é que ela se infiltra no cotidiano de forma sutil. Quantas vezes você já ouviu ou disse frases como "eu odeio acordar cedo", "odeio quando isso acontece", "odeio essa comida", "odeio o meu trabalho"? Parece inofensivo, não é? Mas não é. A neurociência já comprovou que o cérebro humano não diferencia o que é real do que é simbólico. Ou seja, quando você diz ódio, mesmo que não esteja sentindo um ódio profundo, seu cérebro ativa áreas relacionadas à raiva, ao estresse e à agressividade. Isso gera uma descarga de cortisol, o hormônio do estresse, que afeta diretamente seu sistema imunológico, sua capacidade de concentração e até sua saúde cardiovascular. Agora imagine o impacto disso em crianças. Elas estão em pleno desenvolvimento emocional e cognitivo. Quando crescem em um ambiente onde a palavra ódio é comum, mesmo que não seja direcionada a elas, internalizam a ideia de que o mundo é hostil, que os sentimentos negativos são normais e que reagir com agressividade é aceitável. Isso pode gerar adultos inseguros, impulsivos e com dificuldades de lidar com frustrações. Augusto Cury chama isso de poluição emocional. Assim como a poluição do ar afeta nossos pulmões, a poluição emocional afeta nossa mente. E a palavra ódio é um dos principais poluentes. Ela não apenas expressa um sentimento negativo, mas o alimenta, o reforça e o espalha. Mas então, o que fazer? A resposta está na substituição consciente. Em vez de dizer odeio, experimente expressar o que realmente sente. Isso me incomoda, não gosto disso, me sinto desconfortável com essa situação. Essas expressões são mais honestas, menos agressivas e não carregam o peso destrutivo do ódio. Elas abrem espaço para o diálogo, para a empatia e para a resolução de conflitos. Além disso, é fundamental observar o tom de voz. Muitas vezes, não é apenas a palavra em si que machuca, mas a forma como ela é dita. Um "não gosto" dito com raiva pode ser tão destrutivo quanto um "odeio". Por isso, cultivar a inteligência emocional é essencial. Saber nomear as emoções, entender sua origem e expressá-las de forma saudável é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo e à sua família. Outro ponto importante é a frequência com que essas palavras são ditas. A repetição tem um poder formidável sobre o cérebro. Ela cria trilhas neurais, padrões de pensamento que se tornam automáticos. Se você repete constantemente palavras negativas, está treinando sua mente para enxergar o mundo sob uma lente escura. E o pior, está ensinando isso aos seus filhos, ao seu parceiro, a todos que convivem com você. Vamos a um exemplo prático.
Imagine uma criança que ouve todos os dias seus pais dizendo: odeio meu trabalho, odeio essa casa, odeio minha vida. Que tipo de visão de mundo essa criança vai desenvolver? Provavelmente, ela crescerá acreditando que a vida adulta é um fardo, que o trabalho é um castigo, que a felicidade é inalcançável. Isso não é apenas triste, é perigoso, porque essa criança pode crescer sem esperança, sem motivação, sem sonhos. Por isso, a mudança começa com a consciência. Preste atenção nas palavras que você usa. Observe como elas afetam seu humor, sua energia, sua disposição. E mais importante, observe como elas afetam quem está ao seu redor. Você pode ser a fonte de luz ou de sombra dentro da sua casa. E tudo começa com o que você diz. Augusto Cury nos lembra que o lar deve ser um lugar de acolhimento, de cura, de crescimento. E isso não acontece por acaso. É preciso construir esse ambiente todos os dias, com atitudes, gestos e principalmente com palavras. Palavras que elevam, que inspiram, que fortalecem. Então, da próxima vez que sentir vontade de dizer ódio, respire fundo. Pergunte-se: o que estou realmente sentindo? Como posso expressar isso de forma mais saudável? Essa simples pausa pode evitar um conflito, pode ensinar empatia, pode transformar um momento de tensão em uma oportunidade de conexão. E não se engane, isso não é sobre ser bonzinho ou politicamente correto. É sobre ser consciente. É sobre entender que cada palavra que sai da sua boca tem o poder de construir ou destruir, e que dentro de casa esse poder é ainda maior. Para finalizar esta primeira parte, deixo uma reflexão poderosa de Augusto Cury. As palavras que você diz dentro de casa são como sementes lançadas no solo da alma. Se você planta espinhos, não espere colher flores. Pense nisso. E comece hoje mesmo a plantar palavras que floresçam em amor, respeito e sabedoria. Se você está pronto para continuar essa jornada de transformação, prepare-se. A próxima palavra da lista é ainda mais comum e igualmente perigosa. E o que você vai descobrir pode mudar para sempre a forma como você se comunica com quem ama. A palavra problema parece inofensiva. Está presente em conversas cotidianas, em reuniões de família, em diálogos com filhos, parceiros, colegas. Mas o que poucos percebem é que ela carrega um peso psicológico que pode sabotar a forma como você e sua família enfrentam os desafios da vida. Augusto Cury alerta: quando você rotula uma situação como problema, está inconscientemente ativando um estado mental de resistência, medo e paralisia. Vamos direto ao ponto. O cérebro humano é condicionado por linguagem. Palavras não são apenas sons, são comandos mentais. Quando você diz "isso é um problema", seu cérebro interpreta como uma ameaça. Isso ativa o sistema límbico, responsável pelas emoções, e dispara o mecanismo de defesa. Resultado: você entra em estado de alerta, ansiedade, tensão. E o pior, perde a capacidade de raciocinar com clareza. Agora imagine isso dentro de casa. Um pai diz ao filho: "Você é um problema". Essa frase, além de cruel, é devastadora. Ela não apenas fere, mas molda a identidade da criança. Ela passa a acreditar que é um peso, um erro, uma fonte de dor. Isso mina sua autoestima, sua confiança, sua capacidade de se expressar. E o impacto pode durar décadas. Mesmo quando não é direcionada a alguém, a palavra problema contamina o ambiente. Esse casamento está cheio de problemas. Essa casa só tem problema. Minha vida é um problema atrás do outro. Essas frases criam uma atmosfera de derrota. Elas não abrem espaço para soluções, apenas reforçam a sensação de impotência. Augusto Cury propõe uma substituição simples, mas poderosa. Troque problema por desafio. Parece apenas uma troca de palavras, mas é uma mudança de paradigma.
Desafio ativa áreas do cérebro ligadas à criatividade, à superação, à coragem. Quando você diz "estamos enfrentando um desafio", está dizendo ao seu cérebro e aos outros que existe uma possibilidade de vitória, de aprendizado, de crescimento. E isso não é apenas teoria. Estudos em psicologia cognitiva mostram que pessoas que usam linguagem positiva diante de situações difíceis têm maior resiliência emocional. Elas se recuperam mais rápido de traumas, têm menos sintomas de depressão e são mais eficazes em resolver conflitos. A linguagem molda a realidade. Vamos a um exemplo prático. Imagine que seu filho está com dificuldades na escola. Em vez de dizer "temos um problema", diga "temos um desafio para superar juntos". Essa simples mudança transforma o cenário. Em vez de culpa e tensão, você cria empatia e colaboração. Em vez de medo, você inspira confiança. Outro exemplo: seu relacionamento está passando por uma fase difícil. Em vez de dizer "nosso casamento está cheio de problemas", diga "estamos enfrentando desafios que vão nos fortalecer". Isso muda a dinâmica. Em vez de afastamento, você promove reconexão. Em vez de acusação, você abre espaço para diálogo. E não se trata de negar a realidade. Os desafios existem, mas quando você os rotula como problemas, está colocando uma barreira emocional entre você e a solução. Quando os vê como desafios, está abrindo uma porta para o crescimento. A linguagem também afeta o corpo. Palavras negativas aumentam a produção de cortisol, o hormônio do estresse. Isso afeta o sono, a digestão, a imunidade. Já palavras positivas estimulam a produção de dopamina e serotonina, neurotransmissores ligados ao bem-estar. Ou seja, a forma como você fala influencia diretamente sua saúde física. Dentro de casa, isso é ainda mais crítico. O lar é o lugar onde as emoções são mais intensas, onde os vínculos são mais profundos. Cada palavra dita ali tem um impacto multiplicado. E a palavra problema é como uma nuvem escura que se espalha pelos cômodos, pelos corações, pelas mentes. Por isso, a mudança precisa ser consciente. Observe sua linguagem. Quando estiver prestes a dizer problema, pare. Reflita. Existe outra forma de expressar isso? Como posso transformar essa situação em uma oportunidade de aprendizado? Essa prática exige disciplina. No começo, pode parecer artificial, mas com o tempo, você vai perceber os resultados. O ambiente da sua casa vai mudar. As conversas vão se tornar mais construtivas. Os conflitos vão diminuir. E o mais importante, você vai se sentir mais leve, mais capaz, mais conectado com quem ama. Augusto Cury nos ensina que a mente humana é como um jardim. As palavras são as sementes. Se você planta problema, colhe medo. Se planta desafio, colhe coragem. E essa colheita acontece todos os dias, em cada conversa, em cada gesto, em cada silêncio. Então, da próxima vez que estiver diante de uma situação difícil, lembre-se, você não tem um problema. Você tem um desafio, e esse desafio é uma oportunidade disfarçada. Uma chance de crescer, de aprender, de se reinventar. Essa mudança de linguagem não é apenas uma técnica, é uma filosofia de vida. É uma forma de enxergar o mundo com mais clareza, mais leveza, mais esperança. E dentro de casa, isso pode ser a diferença entre uma família que se afasta e uma família que se fortalece. Nunca é uma palavra que parece definitiva. Ela fecha portas, sela destinos, encerra possibilidades. E é justamente por isso que ela é tão perigosa quando usada dentro de casa. Augusto Cury alerta que o uso frequente da palavra nunca é um dos maiores sabotadores da inteligência emocional, da autoestima e da esperança, especialmente quando dita em momentos de frustração ou desânimo. Vamos direto ao ponto. Quando você diz nunca consigo, nunca vai dar certo, nunca muda,
está criando uma profecia autorrealizável. O cérebro humano é altamente sugestionável. Ele acredita no que você repete. E quando você afirma que algo nunca acontece, está programando sua mente para desistir antes mesmo de tentar. Isso tem implicações profundas. Em crianças, por exemplo, ouvir frases como "você nunca aprende", "nunca faz nada direito", "nunca me escuta", pode gerar traumas silenciosos. A criança internaliza essas mensagens como verdades absolutas. E o resultado? Ela para de tentar, para de acreditar em si mesma, para de sonhar. Em relacionamentos, o nunca é um veneno. Você nunca me entende, nunca me ajuda, nunca se importa. Essas frases não apenas acusam, elas condenam. Elas criam um muro entre as pessoas, um muro feito de ressentimento, mágoa e incompreensão. E o pior, muitas vezes são ditas em momentos de raiva, sem reflexão, mas deixam marcas profundas. Augusto Cury explica que o nunca é uma armadilha mental. Ele nos faz enxergar o mundo com lentes distorcidas. Em vez de ver os avanços, focamos nas falhas. Em vez de reconhecer os esforços, destacamos os erros. E isso alimenta um ciclo de negatividade que contamina o ambiente familiar. Mas há uma saída, e ela começa com uma simples substituição. Troque nunca por ainda não. Essa mudança é poderosa. Ainda não, mantém a esperança viva. Reconhece a dificuldade, mas não fecha a porta. Abre espaço para o esforço, para a evolução, para o tempo. Vamos a um exemplo prático. Seu filho está com dificuldade em matemática. Em vez de dizer "você nunca acerta", diga "você ainda não acertou, mas está melhorando". Essa frase muda tudo. Em vez de desmotivação, você oferece incentivo. Em vez de julgamento, você oferece apoio. Outro exemplo, seu parceiro esqueceu de ajudar com as tarefas domésticas. Em vez de dizer "você nunca ajuda", diga "você ainda não percebeu o quanto isso é importante para mim". Essa abordagem promove diálogo, não conflito. Convida à empatia, não à defesa. E isso não é apenas uma questão de gentileza, é neurociência. Palavras como "ainda não" ativam o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio, pela empatia, pela tomada de decisões. Já o nunca ativa o sistema límbico, ligado ao medo, à raiva, à impulsividade. Ou seja, a forma como você fala determina como o outro reage. Dentro de casa, isso é crucial. O lar é o lugar onde as emoções são mais intensas, onde os vínculos são mais profundos. Cada palavra dita ali tem um impacto multiplicado. E o nunca é como uma lâmina que corta a esperança, a conexão, o afeto. Por isso, é preciso vigilância. Observe sua linguagem. Quando estiver prestes a dizer nunca, pare, reflita. Existe uma forma mais construtiva de expressar isso? Como posso manter a esperança viva? Essa prática exige consciência. No começo, pode parecer difícil, mas com o tempo você vai perceber os resultados. O ambiente da sua casa vai mudar. As conversas vão se tornar mais respeitosas. Os vínculos vão se fortalecer. E o mais importante, você vai se sentir mais leve, mais conectado, mais humano. Augusto Cury nos ensina que o nunca é uma prisão invisível. Ele nos impede de enxergar o futuro, de acreditar na mudança, de confiar no processo. E dentro de casa, essa prisão pode se tornar um padrão, passado de geração em geração. Mas você pode quebrar esse ciclo, pode ser o ponto de virada, pode transformar o nunca em ainda não. E com isso, abrir espaço para o crescimento, para o amor, para a evolução. Essa mudança não é apenas linguística, é existencial. É uma forma de viver com mais consciência, mais compaixão, mais coragem. E dentro de casa, isso pode ser a diferença entre uma família que se afasta e uma família que se fortalece. Então, da próxima vez que estiver diante de uma situação difícil, lembre-se, não diga nunca
Diga, ainda não, e veja como essa simples mudança pode transformar tudo. A palavra culpa é uma das mais corrosivas dentro de qualquer ambiente emocional. Ela carrega um peso histórico, psicológico e espiritual, que, quando usada de forma recorrente, pode paralisar o desenvolvimento pessoal, alimentar ressentimentos e destruir a autoestima. Augusto Cury é enfático: a culpa não educa, não cura, não transforma. Ela aprisiona. Vamos direto ao ponto. A culpa é uma emoção que nasce da percepção de erro, mas, ao contrário da responsabilidade, ela não promove ação. Ela paralisa. Quando alguém se sente culpado, tende a se esconder, a se calar, a se punir. E quando essa culpa é imposta por outro, especialmente dentro de casa, o impacto é devastador. Imagine uma mãe dizendo ao filho: "A culpa é sua, você me deixou nervosa." Essa frase transfere uma carga emocional que não pertence à criança. Ela passa a acreditar que é responsável pelas emoções dos outros, que seu comportamento causa dor, que sua existência é um fardo. Isso gera insegurança, medo de se expressar, medo de errar. Agora pense em um casal. Um parceiro diz ao outro: "A culpa é sua, você destruiu tudo." Essa frase não abre espaço para diálogo, para reconciliação, para entendimento. Ela fecha portas, ela condena e, mais do que isso, ela cria um ciclo de dor que se retroalimenta. O culpado se afasta, o acusador se endurece e o vínculo se rompe. Augusto Cury propõe uma substituição essencial: troque culpa por responsabilidade. A responsabilidade é ativa, consciente, transformadora. Quando você diz "eu sou responsável por isso", está assumindo o controle da situação, está se comprometendo com a mudança, está abrindo espaço para o aprendizado. E isso não é apenas uma questão de semântica, é neurociência. A culpa ativa o sistema límbico, gerando emoções como vergonha, medo e tristeza. Já a responsabilidade ativa o córtex pré-frontal, promovendo raciocínio, empatia e tomada de decisão. Ou seja, a forma como você nomeia seus erros determina como você lida com eles. Dentro de casa, isso é ainda mais crítico. O lar é o lugar onde os erros são inevitáveis, porque é onde somos mais autênticos, mais vulneráveis, mais humanos. E é justamente por isso que a forma como lidamos com esses erros define a qualidade dos nossos relacionamentos. Vamos a um exemplo prático. Seu filho derrubou um copo de vidro. Em vez de dizer "a culpa é sua, olha o que você fez", diga "você é responsável por isso, vamos limpar juntos." Essa abordagem ensina sem ferir, corrige sem humilhar, educa sem traumatizar. Outro exemplo: você esqueceu de pagar uma conta e isso gerou um transtorno. Em vez de dizer "a culpa é minha, sou um desastre", diga "sou responsável por isso, vou resolver agora." Essa mudança evita o autojulgamento, promove ação e preserva sua autoestima. A culpa também é usada como ferramenta de manipulação. Frases como "depois de tudo que fiz por você, é assim que me trata?" ou "você me faz sofrer", são formas de induzir culpa no outro para obter controle. Isso é tóxico, isso destrói a confiança, isso transforma o lar em um campo de batalha emocional. Augusto Cury chama isso de terrorismo emocional, e ele alerta: a culpa é uma arma silenciosa que, quando usada com frequência, transforma pessoas livres em prisioneiras. Prisioneiras do medo, da vergonha, da insegurança. Mas há uma saída, e ela começa com a consciência. Observe sua linguagem. Quando estiver prestes a dizer culpa, pare, reflita. Existe uma forma mais construtiva de expressar isso? Como posso transformar esse erro em uma oportunidade de crescimento? Essa prática exige maturidade, exige coragem, porque assumir responsabilidade é mais difícil do que culpar. Culpar é fácil, é automático. Responsabilizar-se exige reflexão, humildade, ação. E dentro de casa, essa mudança pode ser revolucionária.
pode transformar pais autoritários em educadores conscientes, pode transformar casais em parceiros empáticos, pode transformar filhos inseguros em jovens confiantes. A responsabilidade também promove reconciliação. Quando você diz, eu fui responsável por isso, me desculpe, está abrindo espaço para o perdão. Está mostrando que aprendeu, que evoluiu, que está disposto a mudar. E isso fortalece os vínculos, isso cura feridas, isso constrói pontes. A culpa, por outro lado, afasta, cria muros, alimenta o ressentimento. E o pior, muitas vezes é usada como escudo para evitar mudanças. A culpa é minha, mas eu sou assim mesmo. Essa frase é uma armadilha. Ela reconhece o erro, mas não promove transformação. Por isso, é preciso ir além da culpa. É preciso abraçar a responsabilidade como caminho de evolução. É preciso ensinar isso aos filhos, praticar isso com os parceiros, viver isso no dia a dia. Augusto Cury nos lembra que a mente humana é um campo fértil. A culpa é uma erva daninha. A responsabilidade é uma semente de sabedoria. E você escolhe o que plantar. Todos os dias, em cada palavra, em cada gesto, em cada silêncio. Então, da próxima vez que estiver diante de um erro seu ou de alguém da sua família, lembre-se, não culpe, assuma, dialogue, transforme. Porque é assim que se constrói um lar saudável, consciente e amoroso. Impossível é uma palavra que carrega um veneno silencioso. Ela mata a esperança. E quando dita dentro de casa, ela não apenas limita o presente, ela sabota o futuro. Augusto Cury é categórico. O impossível não é um fato, é uma crença. E como toda crença, pode ser desconstruída, transformada, superada. Vamos direto ao ponto. Quando você diz isso é impossível, está afirmando que não há saída, não há solução, não há alternativa, está encerrando o diálogo, bloqueando a criatividade, anulando a fé. E o mais grave, está ensinando isso a quem convive com você, está moldando mentes para desistir antes de tentar. Dentro de casa, essa palavra é especialmente destrutiva. Imagine um pai dizendo ao filho, é impossível você passar nesse vestibular. Essa frase não apenas desmotiva, ela define o destino. O jovem internaliza essa mensagem como verdade. E mesmo que tenha potencial, começa a duvidar de si. E quando a dúvida se instala, a performance cai, o medo cresce, o fracasso se aproxima. Em relacionamentos, o impossível é um muro. É impossível você mudar. É impossível sermos felizes de novo. É impossível confiar em você. Essas frases não apenas expressam dor, elas cristalizam o conflito. Elas impedem a reconciliação, a evolução, a cura. Augusto Cury propõe uma mudança radical. Substitua impossível por difícil, mas possível. Essa simples troca abre espaço para o esforço, para a persistência, para a esperança. E isso não é apenas motivacional, é científico. Estudos em psicologia positiva mostram que pessoas que acreditam na possibilidade, mesmo diante de grandes obstáculos, têm maior resiliência, maior capacidade de adaptação e maior índice de sucesso. Vamos a um exemplo prático. Sua família está passando por uma crise financeira. Em vez de dizer, é impossível sair dessa, diga, vai ser difícil, mas é possível com planejamento e união. Essa frase muda tudo. Em vez de desespero, você promove ação. Em vez de medo, você inspira coragem. Outro exemplo, seu filho tem dificuldades de socialização. Em vez de dizer é impossível ele fazer amigos, diga, vai levar tempo, mas ele pode aprender a se conectar. Essa abordagem promove empatia, paciência, apoio, e isso fortalece os vínculos familiares. A palavra impossível também afeta o corpo. Ela gera estresse, ansiedade, sensação de impotência. Isso aumenta a produção de cortisol, prejudica o sono, a digestão, a imunidade. Já palavras como possível, tentativa,
persistência, estimulam dopamina, serotonina, neurotransmissores ligados ao bem-estar e à motivação. Dentro de casa, isso é vital. O lar deve ser um espaço de incentivo, não de limitação. Deve ser um lugar onde os sonhos são nutridos, não sufocados. E a linguagem é a ferramenta principal para isso. Cada palavra dita ali constrói ou destrói pontes invisíveis entre os corações. Augusto Cury nos ensina que o impossível é uma construção mental, e como toda construção, pode ser reformada, pode ser ampliada, pode ser demolida, e você tem esse poder todos os dias em cada conversa, em cada escolha de palavra. Mas atenção, isso não significa negar a realidade. Existem situações extremamente difíceis, mas dizer que são impossíveis é desistir antes de tentar. É fechar os olhos para soluções criativas. É ignorar o poder da persistência, da fé, da reinvenção. A história está cheia de exemplos de pessoas que desafiaram o impossível, pessoas que superaram doenças incuráveis, que saíram da pobreza extrema, que reconstruíram famílias destruídas. E todas elas começaram com uma crença: é difícil, mas é possível. Dentro de casa, essa crença precisa ser cultivada. Precisa ser ensinada aos filhos, praticada nos relacionamentos, vivida nas decisões. Porque ela transforma o lar em um espaço de crescimento, de superação, de esperança. Vamos a um exercício prático. Observe as frases que você costuma dizer em momentos de dificuldade. Quantas vezes você usa impossível? E se trocasse por difícil, mas possível? Como isso mudaria sua postura, sua energia, sua disposição? Essa mudança exige vigilância, exige consciência. Mas os resultados são profundos. Você vai perceber que os conflitos diminuem, que as soluções aparecem, que os vínculos se fortalecem. Porque quando você acredita na possibilidade, você age com mais coragem, mais paciência, mais amor. Augusto Cury nos lembra que a mente humana é como um céu. O impossível são nuvens escuras. A crença na possibilidade é o sol que rompe essas nuvens. E você escolhe o que deixar brilhar, todos os dias, em cada palavra, em cada gesto. Então, da próxima vez que estiver diante de uma situação desafiadora, lembre-se, não diga impossível, diga difícil, mas possível. E veja como essa simples mudança pode abrir caminhos que você nem imaginava. Essa é a chave para transformar o lar em um espaço de luz, de força, de esperança. E tudo começa com o que você diz e com o que você acredita. Não se esqueça de deixar nos comentários uma palavra que transforme o seu lar de acordo com o que você aprendeu hoje. Inscreva-se no canal Pensando Positivo para mais dicas que tragam harmonia, energia positiva e bem-estar emocional.